Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Quarta-feira, que dia abençoado que vai ser hoje! E vamos para a nossa 17ª live. Mas antes, como sempre, nossos aviõezinhos. Como você já sabe, eu envio aviãozinhos para 50, de cima para baixo, e 50 de baixo para cima. Ué, por que não tem mais? Então foi. Interessante. Hoje não tinha 100 pessoas para eu mandar, mas tudo bem. Mando para quem o Instagram deixa. Bom dia, Nanda! Bom dia, bom dia, bom dia! Papá. Ah, gratidão, Nanda. Gratidão por mandar os aviãozinhos. Sempre tem alguém querendo ouvir uma boa live. Mas vamos lá, hoje nós estamos no nosso... Bom dia, Marli. Hoje nós estamos no nosso 17º dia, nossa 17ª live, de um total de 21. E hoje nós vamos falar sobre avançar, o poder das pequenas vitórias. E como eu estava ansioso para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque nós temos a... Bom dia, Ana Paula! Porque nós temos o hábito, muitas vezes, de só comemorar grandes vitórias. Né? Então, quando eu realizo algo grande, ou é uma grande conquista, ou aquele grande projeto, né, acontece, a gente vai lá e comemora. Altair, isso é errado? Não, isso não é errado. Realmente você tem que comemorar. O problema não está em comemorar as grandes conquistas. O problema está que a gente não comemora as pequenas. E aí, o que acontece? A gente deixa passar muitas coisas no dia a dia que a gente poderia ter comemorado, né? Poderia ter verdadeiramente usufruído, e não. E pequenas vitórias. Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu quero uma vontade muito grande de caminhar 30 minutos por dia. Então eu vou, né? E hoje eu consegui caminhar. É uma pequena vitória. Mas eu só fiz 30 minutos, um dia só, né? E tal. Mas é uma vitória. Para quem tem essa dificuldade, não tem esse hábito, não está acostumado, é uma vitória. E muitas vezes a gente se esquece. E aí vem exatamente como que os não essencialistas veem o mundo. Né? Eles começam com metas grandes e obtêm resultados pequenos. Por quê? Porque o mundo, as pessoas que estão aí, eles falam assim, poxa, eu quero alcançar isso. Eu quero pesar X quilo e faz uma meta enorme. Só que no decorrer do tempo que ela vai ter exercer aquela meta, ela começa a ter resultados pequenos. Por quê? Porque ela só pensa que ela só vai conseguir realmente, efetivamente, conseguir aquilo, aquela alegria, aquela emoção, muitas vezes, quando a gente conquista algo, quando ele atingir aquela meta enorme. Só que ele esquece que para conquistar aquela meta, tem pequenas vitórias no decorrer do caminho. E as pessoas, elas esquecem de curtir a caminhada. Elas acham que elas só vão ser felizes ou realizadas quando chegar lá. Não, nós temos que ter em mente que a caminhada tem que ser algo, né, prazeroso. Bom dia, Marciana! Depois eu falo com você, minha querida. Então nós temos que pensar, o mundo pensa assim, pensa em grandes coisas, as pessoas criam grandes coisas, mas têm resultados pequenos, né? Os não essencialistas, eles estão atrás de conquistas, vitórias chamativas. Aquelas vitórias que vão
pá, nossa, como foi grande, né? E assim é mais difícil. E como que o essencialista, isso que nós estamos tentando buscar nesses dias aqui fazendo essas lives, ele age? Primeiro, ele começa pequeno para obter grandes resultados. Ele tem a meta dele grande, mas ele sabe que ele não pode começar lá na meta. Por quê? Porque se ele der esse passo muito largo, a chance dele desistir no meio do caminho é muito grande. Então ele começa pequeno, né? Ele coloca a meta lá, cria um plano de ação, nós vamos falar daqui a pouquinho, e ele sabe, passo a passo, o que ele tem que fazer para chegar lá. E cada vitória dessa, por mais pequena que seja, ele comemora. Ele, yes, consegui fazer hoje, a meta para hoje era fazer aquilo, eu fui lá e fiz. Nossa! E deixa aquele sentimento de gratificação, assim, de alegria, de conquista invadir ele. Isso vai fortalecendo cada vez mais, né? Então, o essencialista, ele comemora essas pequenas vitórias rumo à meta. Ele usufrui da caminhada. E isso torna a caminhada mais fácil. Porque quando você não usufrui da caminhada, não comemora essas pequenas vitórias, e você só está pensando em comemorar aquela meta grande, aquele objetivo que você colocou lá, talvez isso demore. O objetivo que você colocou lá talvez demore para chegar. E aí, se você não tem esse hábito de comemorar, né, as pequenas vitórias no meio do caminho, talvez você se desanime. E por isso que muitas pessoas param no meio do caminho. Por isso que muitas pessoas começam a ir à academia, fazer um exercício físico, uma alimentação, né, uma dieta, uma alimentação, uma reeducação alimentar, e param. E falam assim, gente, eu não sei por que eu paro no meio do caminho. Porque ele não comemora as vitórias. Então, se eu estou fazendo uma reeducação alimentar, aonde entra, vamos imaginar assim, a verdura. Eu não gosto de comer verdura, por exemplo. E aí eu quero me reeducar alimentar e eu tenho que comer pelo menos uma vez por dia verdura. E hoje fui lá e comi um pratão de verdura. Gente, é uma vitória. Para quem não gosta, é uma vitória. Comemora. Yes, consegui. Por quê? Porque se eu querer falar assim, não, eu tenho que pôr verdura na minha alimentação, e de querer que isso se torne um hábito, que eu que não estou acostumado, por exemplo, eu que não tenho esse costume, isso vai demorar. E aí, se eu não comemoro as pequenas vitórias, a chance de eu desistir e falar, não, hoje eu não vou comer verdura não. Não estou afim de comer, não tá legal. É mais fácil. Então nós temos que criar esse hábito, né? Ter o processo, viver o processo. No coaching integral sistêmico a gente fala muito isso. Viva o processo. Não existe, né? Muitas pessoas quando começam, né, a ir atrás de assim, poxa, eu não estou satisfeito com a minha vida, eu quero mudar, eu vejo pessoas que estão conseguindo mudar seu estilo de vida, o que eles estão fazendo, e vão atrás dessas pessoas e tudo mais, né? Ou até vão atrás de pessoas especializadas, né? Fazer uma terapia com psicólogo, ou, né, fazer um ciclo de coach, né, com um profissional de coach e tal. Muitas vezes as pessoas têm, né, em mente que é algo rápido, que é como se eles tomassem uma pílula e aí eles começassem já, né, a se sentir melhor emocionalmente, a realizar as coisas, como se fosse algo assim tranquilo. Bom dia, Leal. Bom dia. E não é assim, tem um processo a ter feito, tem que viver o processo. E viver o processo muitas vezes não é fácil. E eu consigo tornar mais fácil se todos os dias eu comemorar as pequenas vitórias. Todos os dias eu falei, poxa, o que eu tinha programado para hoje eu consegui fazer. Termino o dia, yes, consegui. E isso vai fazer com que a nossa química cerebral nos torne mais forte para poder o quê? Realizar aquele objetivo, né? Há poder na constância, na repetição. E aqui a repetição que eu estou falando é de você comemorar, vibrar com cada pequena vitória. E não só querer, né, alcançar o grande objetivo lá na frente. Você vai chegar lá. Só que é mais fácil ir vivendo o processo do que esperar, né, pular daqui lá como se não existisse o caminho a ser percorrido. Então, né, o que eu posso fazer? Conectar-se no processo, né, o mínimo, né, viável. Né? Vamos lá, concluindo, concluído é melhor que perfeito, ou seja,
eu tenho que ir lá e fazer. Só acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, não me recordo agora, nós falamos da questão da perfeição, né? Da pessoa que é muito perfeccionista e ela fica ali, ela não age, por quê? Porque ela cria, ela tem que fazer algo e ela para e sempre, não, tá errado, não, eu posso melhorar e fica só melhorando e não age. E nós falamos lá, né? O concluído é melhor que o perfeito. Eu posso só concluir, mas não é o perfeito. Sim, mas eu vou concluir dessa forma, vou comemorar porque eu tinha colocado aquela meta para fazer hoje, concluir aquele objetivo, aquele pequeno passo, fiz. Não ficou perfeito. Não, mas o próximo eu vou fazer melhor. Porque a gente tem sempre isso em mente, né? Fiz dessa forma hoje, não, amanhã eu posso fazer melhor do que hoje. E assim vai. Então hoje eu faço melhor do que ontem e amanhã eu faço melhor do que hoje, eu vou melhorando na medida em que eu vou realizando o processo. O problema de muitas pessoas é que elas só querem fazer quando tem que a perfeição. Só que a perfeição é muito difícil. Para alguns, a perfeição nem existe. Até porque você faz algo que talvez para você é perfeito, mas se eu for olhar daqui, eu falo, não acho perfeito. Então, a gente tem que realizar. Né? Deixar de perder tempo com o que não é essencial é algo que a gente vem falando desde a nossa primeira live. Né? Nós estamos aí, né, há 17 dias hoje, né? Hoje é a 17ª live, nós vamos até domingo, né, a 21ª, né, 21 dias. E uma coisa que nós estamos falando muito, deixe de perder tempo com o que não é essencial. Altair, perder tempo com o que não é essencial para quê? Para a sua meta, para o seu objetivo. Como eu falei, o objetivo das nossas lives não é dizer para você o que é essencial. O objetivo das nossas lives é você ter ferramentas para entender o que é essencial na sua vida e deixar de lado o que não é essencial para que você possa o quê? Realizar aquela meta, aquele objetivo de forma que eficaz, né? Gastando a sua energia no que realmente interessa. Então você tem que identificar qual é o menor processo, né? Qual o menor progresso que seria útil e valioso para a tarefa essencial que eu tenho que cumprir. Então você tem lá. E como que nós temos que pautar? E nós vamos falar daqui a pouquinho de plano de ação, né? Eu tenho que montar um plano de ação para chegar naquele meu objetivo, ok? O plano de ação nada mais é, né? Bom dia, Marcela, bom dia, Lucinéia. O plano de ação nada mais é do que etapas, né? Para chegar naquele objetivo maior. Etapas essas que podem ser feitas durante um dia, pode ter algo que é feito durante uma semana. E essas etapas, elas têm subetapas, né? É realmente um roteiro. Plano de ação nada mais é do que um roteiro. Eu faço um roteiro, esse roteiro vai estar dizendo lá, né, o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, de que forma eu tenho que fazer, se sou eu que tenho que fazer, se eu tenho que delegar para alguém fazer. Então eu desenho nesse plano de ação todas as etapas para alcançar o meu objetivo, ok? Isso facilita, por quê? Porque uma coisa é eu ter um objetivo, né? Como nós vamos falando, eu sei onde eu estou, já identifiquei meu estado atual, eu sei onde eu quero chegar, beleza? Agora, se eu não tiver um plano de ação, eu até vou para lá, só que eu vou meio sem rumo, sem saber o que eu tenho que fazer primeiro. Talvez eu faça alguma coisa antes de outra e tal, isso atrasa, né, o processo e tal. E se eu crio o plano de ação, não. Eu tenho tudo delineado, eu tenho tudo desenhado, eu tenho tudo ali alinhado para realizar aquele meu objetivo. E quando eu tenho plano de ação, eu posso aplicar isso aqui. Eu vou analisar qual o menor processo útil. Então, eu tenho que realizar algo. Só que muitas vezes eu tenho 3 formas de fazer aquilo. Uma mais demorada, uma intermediária e uma mais rápida. As 3 fazem a mesma coisa, da mesma qualidade, sem perder, né, o foco daquilo que você quer fazer. A diferença é só o tempo. Aquela mais rápida, você vai ganhar tempo. Você vai fazer a mesma coisa de forma mais rápida. E eu só vou conseguir ter noção disso se eu tiver o plano de ação e analisar, né? Aplicar muitas das ferramentas que nós já aprendemos no decorrer desses nossos 17 dias até hoje, né, aqui nas lives, né? Então você vai fazer situações, ou você vai trazer situações para fazer, né, etapas do seu plano de ação, e algumas etapas podem ser feitas de forma mais rápida, que vai te ganhar, né, garantir tempo sem perder a qualidade, muitas vezes, que você quer para fazer aquilo, né?
Só que para fazer isso, nós temos que ter uma preparação mínima viável. Como assim? Eu tenho que me preparar, né? Algo que ontem, né, lendo, preparando a live de hoje, né, que eu me deparei e achei fantástico. E olha que eu já li o livro, né, essa é a terceira vez, eu estou lendo agora por etapas. Comece cedo e pequeno do que você começar tarde e grande. Como assim, Alter? Se eu tenho algo para fazer, olha que legal. Eu tenho algo para fazer. Nós estamos hoje aqui, é dia 27 de janeiro. Eu tenho, sei lá, um relatório para entregar no dia 15 de fevereiro. Ok? Eu posso começar cedo e pequeno, ou seja, eu começo hoje para o dia 15. Eu tenho aí, né, praticamente 20 dias. Então eu começo hoje, de forma pequena. Pequeno como? Em vez de eu gastar muito tempo fazendo, não, vou tirar 10 minutos aqui, eu tenho que entregar o relatório vai falar sobre tais assuntos, eu só vou colocar tópicos hoje. Vou lá, coloco a reunião que eu vou ter lá para apresentar esse relatório, vai falar disso, coloco os tópicos. Rapidão. Amanhã eu vou acrescentando mais um pouquinho e tal. Quando chega no dia da reunião, que eu tenho que apresentar esse relatório lá, eu tô com o relatório feito, sem estresse. Por quê? Porque eu comecei lá atrás, fazendo um pouquinho por dia, e o relatório saiu, fluiu perfeitamente. Ok? Mas como que muitas pessoas, e eu era assim, eu começava tarde e grande. Ou seja, o que é começar tarde e grande? O relatório não é pro dia 15? Então, eu começava a fazer o relatório dia 14. Aí o que acontece? Eu tinha que fazer tudo na última hora. Aí você fica doido, desesperado. Aí você tem que passar o dia inteiro tentando fazer aquilo. E o tempo correndo, porque amanhã, né, eu comecei no dia 14, o relatório é para entregar, apresentar no dia 15. E aí você fica desesperado para fazer. E eu era assim. E eu ainda, em algumas coisas eu ainda sou assim. Por quê? Porque eu sou humano, a gente está vivendo o processo. Como eu falei, o processo ele tem que ser vivido e você vai trocando os seus hábitos, os seus afazeres, né, de forma gradual. Você não pode querer mudar de vida ou mudar de coisa assim de uma hora para outra. Pum! Por quê? Porque a gente não vai aguentar a pressão, né, de mudar totalmente de uma hora para outra. Se eu quero mudar de uma vez, a chance de eu voltar para aqueles velhos hábitos é muito grande. Então eu tenho que ir gradativamente. Beleza? Então nós temos que começar cedo e, né, pequeno, realizando as coisas. E quando eu faço isso, né, é o mínimo que eu posso fazer agora para me preparar. E o maior exemplo que eu tenho disso é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. As minhas lives. Eu tô com essa ideia de lives desde setembro do ano passado. Olha só. Essa live era para ter sido já feita, né, em setembro, outubro, até novembro do ano passado. Mas o que eu queria? Olha só na minha cabeça. Eu queria chegar, preparar as 21 lives. Deixar tudo feitinho para poder começar a fazer. Só que eu nunca consegui achar tempo. Era tanta coisa e tal. Eu não consegui achar um tempo para pegar e fazer todas as lives. Então eu cheguei a fazer a primeira e quem disse que eu conseguia fazer as demais? Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aí, né? Agora, né? Nós começamos dia 11 de janeiro as lives, né? Caiu uma ficha, né? Caiu assim, eu falei, cara, pra que eu quero fazer um negócio grande, enorme? Não, vamos fazer pequeno e cedo. Então se eu pegar e fazer todo dia né? Ler um capítulo, preparar uma live e tal por outro dia, vai dar certo. Bingo. O que aconteceu? Ontem eu preparei a live de hoje, que é a 17ª. Amanhã vai ser a nossa 18ª live. Ela tá preparada? Ainda não. Eu vou fazer assim que eu terminar a nossa live de hoje. Eu vou lá, aí eu pego o capítulo do livro, vou ler, vou tirar os pontos principais. E aí fazendo o mínimo, qual que é o mínimo? Não são 21 dias de lives? Eu faço uma por dia. Aí não fica pesado. Eu consigo atingir o meu objetivo de estar aqui, porque daí amanhã, né, às 6h06, aqui no horário de Rondônia, às 7h06 no horário de Brasília, eu vou estar aqui com a minha live feita. E vai ocorrendo até domingo. Quando chegar domingo, é a última live, 21ª, vai ter concluído esse ciclo de 21 dias. Vamos ver que a Nanda sempre tem contribuições excelentes. No meu trabalho eu já tenho 1 ano e 10 meses.
e só agora que está começando a mudar algumas coisas, mas não vou parar porque meu objetivo é maior. Exatamente. Exatamente, né? Como sempre, né, Nanda? Como sempre, né? As suas colocações são cirúrgicas. O trabalho de formiguinha, devagarzinho, e vai alcançando. É que nem a história, né? Esse trabalho de formiguinha fez lembrar, né, o incêndio na floresta e o beija-flor ia lá na lagoa, pegava um pouquinho d'água e jogava lá no fogo. Aí os animais maiores falaram, você tá doido? Você acha que vai conseguir apagar esse fogo pegando esse pouquinho de água com o seu biquinho e levando lá? Aí o beija-flor vira assim, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, né? Se todos na floresta fizessem, conseguiriam apagar o fogo, mas nem todos têm esse pensamento, né? E nós temos que fazer esse trabalho de pouquinho em pouquinho. Porque de cada tijolinho que a gente vai colocando, a gente vai alcançando objetivos maiores. Se eu ficasse insistindo em querer fazer, ou pelo menos falar, não, eu tenho que fazer 7 lives, depois mais 7, né? Porque a gente está trabalhando em ciclos de 7, 3 ciclos de 7, 21. Sabe o que iria acontecer? Eu poderia ter feito o primeiro ciclo de 7. Correria o grande risco de quando chegasse para o segundo ciclo, eu não ter feito o ciclo de 7 e parar as lives no meio. Olha só. Então, muitas vezes, se a gente faz o mínimo necessário aquele dia para alcançar um objetivo, esse objetivo vai ser alcançado. Eu posso falar isso categoricamente com esse exemplo das minhas lives. Porque se eu quisesse criar algo grande de uma vez, não ia sair. E também não ia ficar com a qualidade. Por quê? Porque agora todo dia eu estudo o capítulo, monto a live, no outro dia eu estou com isso tudo na cabeça fresquinho para poder falar para vocês aqui. Pensou se eu tivesse feito as 21 lives de uma vez, nós estaríamos agora na 17ª live, eu só ia ler o que eu tinha escrito aqui, ia perder muita coisa do livro, porque tem coisas que eu não trago aqui escrito, né, no meu caderno de capa preta, aqui onde eu estou escrevendo minhas lives, mas que como eu li ontem o capítulo, tem algumas coisas que eu não escrevi aqui, mas na hora que eu estou lendo aqui eu lembro do que eu li ontem, e eu trago aqui para vocês. Agora, se eu tivesse feito isso há 20 dias atrás, ia chegar aqui hoje, eu não ia lembrar do capítulo, algumas coisinhas, ia se perder. Então a qualidade também ia ficar prejudicada. Então nós temos que ter em mente isso, né? Parar de muitas vezes querer alcançar algo, vou fazer, não. Vamos fazer um pouquinho a cada dia em rumo àquele nosso objetivo. Né? Meu objetivo com as lives é o quê? Fazer 21 dias. E tá tudo correndo certinho para domingo a gente fazer a 21ª live. E vai ser algo que... uma vitória, pequenas vitórias, todos os dias, quando eu termino a live. Rodrigão, bom dia, meu amigo! Todos os dias é uma vitória, mais uma live feita, mais uma live concluída. E aí eu vou preparar a live do outro dia, mais uma pequena vitória, porque ela já vai estar preparada, e assim por diante, né? E mais, nós temos que fazer o quê? Recompense visualmente o progresso, né? Outra coisa que nós temos que fazer é nos dar essa recompensa visual, né? Altair, como assim recompensa visual? Por exemplo, aqui no meu caderno de capa preta, eu vou escrevendo os roteiros da nossa live, ó. Então quando eu termino, que nem eu vou terminar aqui a nossa live de hoje, né? Aí eu vou aqui para as páginas próximas e vou escrever a nossa live de amanhã. Aí eu termino, tá aqui. Yes! Visualmente, eu consigo ver o meu resultado, o progresso do meu trabalho. Por quê? Porque tá escrito aqui. Talvez se eu fosse aquela pessoa, não preciso escrever, eu só vou pegar o livro aqui, ó, e vou ler. Amanhã vai ser o capítulo 18 do livro, então eu vou ler o capítulo 18 e aí vou lá e vou chegar. Tudo bem, é uma forma. Só que eu não tenho nada visual para poder o quê? Para poder me dar uma recompensa de falar assim, poxa, eu fiz o negócio acontecer. Saiu, né? Tá aqui no papel. E outra, aí quando chega no momento da live, eu tô pegando isso que tá aqui, tô tirando do papel e levando. Então tudo isso vai de uma forma escalonada, trazendo o que pro meu cérebro? Que eu tô conseguindo alcançar aquele meu objetivo. Eu me propus a fazer algo, né? E realmente isso está fluindo. Só que a gente tem que lutar contra aquela vontade que nós temos de deixar tudo pronto. Uma coisa que eu aprendi das minhas mentorias que eu estou fazendo, né? Algumas eu já concluí, sobre marketing digital, é algo que eu pensava que era o certo e que não fazia com que eu realizasse. É você começar algo
Você quer deixar tudo pronto. Então, eu quero, como eu falei aqui, o meu vai acabar sendo redundante, né? Infelizmente, mas é o que me veio na cabeça. Eu quero fazer os 21 dias de uma vez. Eu não consigo fazer. E também não é assim que funciona. Eu posso até fazer tudo, mas muitas vezes eu vou perder conteúdos preciosos. Por quê? Porque eu já escrevi a live do dia 17 lá atrás. E tem acontecimentos que vão acontecer na minha vida que eu posso agregar aqui, que vai trazer o quê? Né, riqueza. E se eu deixo já tudo feito lá, muitas vezes eu perco isso. Então nós temos que ser o quê? Né? Nós temos que pensar que se eu fizer esse pouquinho a cada dia, né, como a Ananda falou, aquele trabalho de formiguinha, devagarinho e tal, daqui a pouco você está com aquele seu objetivo concluído. Você está com aquela sua meta realizada. Né? E não, né, eu estou dando o exemplo aqui de uma série de lives de 21 dias. Mas pode ser a compra de uma casa, do carro, né? A realização de fazer um curso superior, né? Uma graduação, um mestrado, né? Reformular a sua empresa para poder, né, ter um ganho financeiro, né? Ajustar as suas contas para poder saber investir, onde está. Então, isso tudo é aplicável em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que existe, né, essa questão do plano de ação. De realizar isso, de traçar. Olha como que é algo simples, mas que se torna complexo. Olha só. Muitas pessoas, elas estão aí nesse mundo, deixando viver, ou seja, elas não sabem como elas estão, né? E a maioria das pessoas, ela só tem assim, poxa vida, como eu gostaria de chegar lá, de fazer aquilo, de alcançar aquele objetivo. Só que para alcançar aquele objetivo, primeiro ela tem que saber como elas estão. Então você tem assim, classes de pessoas que nem sabem onde estão e nem sabem onde querem chegar. Elas simplesmente estão aí deixando se levar. Tem outra classe de pessoas que não sabem como elas estão, mas elas querem chegar em algum lugar. Elas têm essa questão de querer chegar lá. Outras classe de pessoas, elas já estão um pouquinho mais à frente. Elas já sabem como elas estão. Elas já sabem o seu estado atual. E quando elas sabem o seu estado atual, a sua visão de aonde quer chegar melhora. Porque quando eu não sei meu estado atual, eu até quero chegar em algum lugar. Mas pode ser que aquele lugar não está assim tão nítido. Mas quando eu tenho a minha visão de onde eu estou, aí eu consigo ter uma visão nítida de onde eu quero chegar. Beleza? Só que nós temos outra classe de pessoas que está mais à frente ainda. Sabe aonde, sabe como está, sabe onde quer chegar e cria um plano de ação detalhado para chegar. Alter, essas são as pessoas que vão chegar? Calma, que tem mais um. Tem mais um ainda? Tem. Pessoas que sabem onde estão, sabem onde quer chegar, tem um plano de ação detalhado e coloca em prática. Porque eu sempre falo, não adianta eu ter um plano de ação. Pode ser o melhor plano de ação do mundo. Se eu não coloco em prática, não vai surtir efeito nenhum. Então eu tenho que colocar em prática. E como eu coloco em prática um plano de ação? Agindo todos os dias na direção daquele meu objetivo. Vibrando todos os dias com todas as vitórias, todas as conquistas. Porque um plano de ação é como se fosse assim uma escada, cheia de degraus. Eu estou aqui embaixo, meu objetivo está lá em cima. Todos os dias eu tenho que subir um degrauzinho. O plano de ação vai trazer qual o degrau que eu vou subir hoje. O que eu tenho que fazer para subir esse degrau. E você vai realizando isso, passo a passo. O problema é que nós muitas vezes somos ansiosos. E eu quero subir logo a escada. Só que se eu sair correndo, eu vou me cansar. Né? Quem já subiu a escadaria sabe. Se você fala assim, eu vou chegar lá em cima rapidão, você vai no gás. Né? Quando você chega ali no meio, ou nem no meio da escadaria, você já está com a língua de fora, cansado. Aí daqui a pouco você senta no degrau. Dependendo de onde você está, você olha para cima e fala, poxa vida, gente, é mais fácil eu descer do que eu subir. É a hora que você desiste, né, do seu objetivo, da sua meta. E aí você volta. Porque muitas vezes nós temos essa ânsia de querer chegar logo. Mas tudo isso porque a gente não tem o costume de celebrar as pequenas vitórias. A gente não tem o costume de comemorar cada degrau que a gente sobe. Porque a gente acha que só vai conseguir realmente vibrar quando eu chegar lá no meu objetivo.
E o mais importante do que chegar no objetivo é a caminhada. Até porque, muitas vezes, a gente passa mais tempo na caminhada do que no objetivo. Ah, meu objetivo é comprar um carro, trocar de carro. Beleza. Você compra o carro. Depois de 2, 3 meses, talvez você já está assim, poxa vida, né? Apareceu um carro, você já se encanta por outro carro. Aquele carro que você queria, já é seu, você já conquistou. Eu quero algo mais. Altair, isso é ruim? Não, isso é bom, porque isso faz com que a gente sempre esteja buscando algo melhor. Só que a pessoa quer tanto chegar lá, tem pessoas que alcançam, e aí fala, poxa, aí já vai querer outro. E ela esquece de viver a jornada, de curtir a jornada, de aproveitar a jornada. E a nossa jornada, todos os dias, é feita de pequenas vitórias. E se eu começo de forma consciente a comemorar o meu progresso, a realmente vibrar com as conquistas, nossa, isso faz uma diferença para o nosso cérebro, tremenda. É como se fosse uma injeção de ânimo. Aquilo, poxa, que muitas vezes podia me fazer desistir, não. Por quê? Porque amanhã eu tenho outra vitória. Eu tenho outra vitória para conquistar amanhã. É só mais um degrauzinho, não interessa. Mas é mais um degrauzinho na direção daquele seu sonho, daquela sua meta, daquele seu objetivo que está traçado. E isso vai te dando uma injeção de ânimo que fala, não vou desistir, até porque você não está subindo a sua escadaria correndo. Você está indo numa velocidade confortável, então você não está ficando esgotada, você não está ficando cansada ou cansado. Você está indo ali, passo a passo, dia após dia. E cada degrau, uma vitória. Cada degrau, uma vitória. E isso vai te enchendo de ânimo, vai te enchendo de determinação para você alcançar o seu objetivo. E você vê que não é algo complicado, assim, complicado no sentido de, é algo do outro mundo, não. Só que é algo que nós temos que trabalhar primeiro aqui, as nossas emoções. Mais de 80% do que fazemos está relacionado às nossas emoções. Por isso que a inteligência emocional é algo extraordinário. Extraordinário. Porque quando eu sei trabalhar a minha razão com a minha emoção, tudo flui. Só que o mundo, ele acha que tudo é razão. Então eu vou para a escola, eu começo a estudar, aí eu vou depois para uma faculdade, faço uma faculdade que vai ser a minha profissão, ou depois faço outra porque tem conexão, e aí eu vou crescendo racionalmente, faço um mestrado, depois vou para um doutorado, pós-doc, sou o cara intelectual, cheio de conhecimento, mas sou um cara frustrado porque eu não consigo me realizar como pessoa. Aí eu pergunto, essa pessoa tem dificuldade intelectual? Não. Não. Essa pessoa alcançou intelectualmente aquilo que ela quis. Mas por que ela não performa? E eu te pergunto, você conhece alguém que é inteligente pra caramba, tem cursos e tal, mas você vê que a pessoa não consegue realizar alguma coisa? Então, essa pessoa não tem problema, né? Na questão intelectual, na razão dela. Ela é muito racional. O problema dela está no emocional. O emocional é responsável por mais de 85% dos nossos fracassos. Independente da minha questão, né, intelectual. Eu posso ser um pós-doutor, alguém cheio de estudo e ser altamente frustrado com a minha vida porque eu não consigo me realizar. A outra pessoa que talvez tenha um ensino médio é altamente realizada. Por quê? Porque ela tem o emocional dela, ela sabe trabalhar, então ela conquistou, né? Ela conquistou na vida financeira, ela conseguiu abrir uma empresa, é um empresário ou uma empresária de sucesso, faz o que gosta, tem uma família linda, maravilhosa, viaja o mundo inteiro e só tem, muitas vezes, o ensino médio. Olha, a Nanda falou que conhece, mas é possível ser a vida toda assim, Altair? Assim como, Nanda, me explica mais. A gente estava falando da questão da inteligência emocional, né? Aí eu perguntei se você conhecia alguém que tem grande conhecimento, mas é frustrado. Aí você falou que conhece, né? E aí você me perguntou, é possível ser a vida toda assim? Assim como frustrado ou realizado? Só coloca aí, Nanda, para poder, né, esclarecer. Sem conseguir as coisas? Sim, é possível. A pessoa pode viver a vida inteira frustrada e não realizar nada. Por quê? Porque depende dela. O grande problema
é que as pessoas querem alguém, né? Ou para fazer as coisas por elas, ou alguém que realmente vai chegar nela e vai tirar aquela angústia, aquele desespero, aquela frustração dela. Só que a única pessoa que pode fazer isso é ela mesma. Eu sempre falo, né? O pior inimigo das nossas realizações, o pior inimigo dos nossos sonhos somos nós mesmos. E como eu poderia ajudar essa pessoa? Tem como? Tem. Só que, para essa pessoa, para eu poder ajudar essa pessoa, Nanda, ela tem que querer ser ajudada. Aí não tem como. Tá? Querer como? Nós estamos aqui falando de inteligência emocional, né, e tudo mais, numa live aberta, ok? Pessoas do mundo inteiro podem estar aqui. Imagina que tem alguma pessoa que entrou aqui na nossa live e está me ouvindo falar isso. Essa pessoa pode estar ouvindo isso e falar assim, nossa, que cara que tá falando nada com nada, meu. Não tem nada a ver o que ele tá falando. Esse negócio de emoção e razão não tem nada a ver. Ela não acredita. Não é emoção, cara. Emoção. O negócio é racional. Eu tenho que fazer o negócio acontecer aqui. E ela não acredita que as emoções dela controlam ela. Então, se essa pessoa não acredita, não aceita, por mais que eu queira ajudá-la, ela não vai conseguir. Então o primeiro passo é a pessoa entender que ela tem que ser ajudada. Só que aí passa por uma transformação. Por isso que o método CIS é algo tremendo. Eu fiz o método CIS, né? Creio que muitos conhecem. É o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E ali no método CIS você começa a se deparar com situações, com assuntos que vão tirando de você. Tem vícios emocionais? Exatamente, Rodrigo. Exatamente, tem vícios emocionais envolvidos. E aí, olha, o grande mal, o grande problema dessas pessoas que não aceitam, a gente pode definir em uma palavra: arrogância. Porque ele acha assim tão autossuficiente que ele tem a arrogância de, assim, ele é arrogante no sentido de falar assim, eu preciso me despir do meu conhecimento. E quanto mais elevado o nível intelectual da pessoa, mais difícil é. Porque se você pega alguém que tem só ensino médio, por mais que ele tenha arrogância, e aí ele escuta você falando, né, e tal, e ele sabe que ele só tem o ensino médio e fala, poxa vida, né, interessante. Agora imagina alguém que tem um doutorado, um pós-doc, 3, 4 faculdades, graduações, aí ouve você falar e o cara fala, não, pô, eu já estudei isso, eu sou o cara. É o que eu falo para alguns, que muitas vezes vem e falam, Altair, eu não aceito isso não. Eu não concordo com isso não. Eu falo, então sua vida deve ser maravilhosa. Você não deve ter frustração em nenhuma área da sua vida. Sua vida é extraordinária. Não, não é bem assim, tem. Aí eu falo assim, então o que custa você começar a abrir a sua mente para outros conhecimentos, já que você não está... Agora, se você, através do seu conhecimento teórico, né, do seu conhecimento intelectual, você é uma pessoa altamente realizada, não tem frustração, sua família é uma família abençoada, seu trabalho, você faz o que gosta, ganha... Ótimo, ótimo. Você não precisa trabalhar isso, você já é realizado. A inteligência emocional, só que ele é realizado e ele até aplica a inteligência emocional, porque todos nós temos, né? Só que a maioria das pessoas não são assim. Tem frustrações, independente do nível intelectual delas. Elas vão ter frustrações e isso vai se espelhar. E muitas vezes ela não consegue aquele objetivo porque ela tem uma crença, um vício emocional que não deixa ela. Quantas e quantas pessoas sabem, por exemplo, fazer dinheiro? A pessoa faz dinheiro, mas nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Eu lembro que, fazendo um dos cursos que eu fiz, trouxeram o exemplo de um médico no estado de São Paulo. O médico, ele ganha, acho que ele tirava por mês, na época, 180, 190 mil reais por mês. Você pode pensar, poxa vida, se eu ganhar 190 mil reais por mês, né, eu estaria em outro mundo. Só que ele vivia endividado. Ele gastava mais do que ele ganhava por mês. Por quê? Porque ele sabia fazer dinheiro, mas ele não sabia reter. E esse de reter dinheiro tá o quê? Envolve vícios emocionais, crenças de não merecimento, eu não mereço ficar com isso, eu não mereço, e a pessoa vai. E se a pessoa não cair a ficha dela saber que ela tem que trabalhar suas emoções, ela vive frustrada, independente. O problema é que a gente acha que se eu tiver dinheiro, tá tudo resolvido, né? Por exemplo, o meu mestrado, quando eu fiz, né,
Eu não estava fazendo ainda, cursando o curso de psicologia, né? Só advogado já na época, professor universitário, fui fazer o mestrado em psicologia, aqui na Faculdade Federal, aqui do estado de Rondônia, na Unir. Passei, depois de estudar bastante, porque é uma área que eu não entendia, então tive que fazer várias leituras e tal, tinha uma prova para fazer, aquele negócio todo, mas passei. Comecei a fazer o mestrado. E a minha dissertação do mestrado estuda o quê? A saúde mental, né, dos promotores de justiça do estado de Rondônia. Então eu fui estudar como que no trabalho, né, desse profissional, esse trabalho afeta, né, a questão emocional, né, psicológica. E eu lembro que na época colegas meus de mestrado virou para mim e falou assim: mas Otair, você acha que promotor, juiz tem problema? Eles ganham bem. E não é a questão de ganhar bem ou não ganhar. Todos nós temos frustrações. Só que a maioria das pessoas acham que se eu conseguir ganhar mais, meus problemas estão resolvidos. E não. Eu posso ser plenamente feliz não ganhando 180 mil reais por mês, como médico lá. O que vai determinar isso é como que eu estou utilizando a minha razão com a minha emoção. Agora, uma coisa eu posso falar com certeza. A hora que eu deixo de lado a minha arrogância e vejo que eu preciso de ajuda e começo a trabalhar a minha razão e a minha emoção, eu vou fluir, eu vou crescer. Primeiro, eu vou começar a ser menos frustrado com a vida que eu tenho. E nesse momento eu começo o quê? Crescer. Porque eu começo a entender que existem bloqueios emocionais que eu tenho que trabalhar para alcançar objetivos maiores. Exatamente, Nanda. Não adianta ganhar bem e as outras áreas não indo bem, né? Não estarem indo bem. E tem quantas pessoas ganham bem? Empresários muito bem-sucedidos, que ganham milhões. Só que eles só são sucedidos na área profissional e financeira, porque ali ele trabalha, ele faz o que gosta, ganha muito, mas nas outras áreas ele está totalmente frustrado. Não tem relacionamento com seus filhos, não tem um relacionamento com com seu companheiro, com o seu cônjuge, né, com a sua companheira. Não tem uma saúde, né? Não tem uma saúde boa, come tudo, qualquer porcaria, né? Não tem assim, tá acima do peso, né? A saúde está sempre tomando medicação, quase tendo um infarto. Por quê? Porque a saúde emocional não está legal. Conheço muitos depressivos e pensa e a pessoa pensa até em tirar a própria vida, mesmo tendo muito dinheiro. Então, essa questão de nós termos esse equilíbrio é fundamental, e a inteligência emocional trabalha isso, né? E essa pandemia, né, que é algo terrível que aconteceu, só que ela trouxe à tona essa questão da inteligência emocional, e muitas pessoas hoje estão se abrindo para a inteligência emocional. Por quê? Porque estão num beco sem saída com essa pandemia, né? E assim, e nós temos que sempre tentar. Só que assim, como a Nanda perguntou, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, né? Ou se eu posso ajudar essas pessoas? Posso. Só que essas pessoas têm que querer ser ajudadas, tem que querer, né? É o primeiro passo, né? E isso passa pelaquela quebra da arrogância, prepotência. Eu falo isso, pessoal, de carteirinha, tá? Eu, por mais que eu já estava estudando, né, já tinha meu mestrado, estudando psicologia, né, já entendia, já tinha lido muitos livros de inteligência emocional, mas quando eu mergulhei para valer nos cursos que eu fiz, né, principalmente ano passado, eu tive que tirar muita arrogância de mim. Por quê? Porque tinha coisas que eu achava que eu já sabia. Só porque eu fiz um mestrado em psicologia, estou cursando agora a graduação em psicologia, eu já sei. Sim, mas eu sei, então por que eu continuo frustrado? Né? Então, se eu sei e continuo frustrado, ou eu sei errado, então eu não sei, ou então eu sei, não faço e quero ficar sofrendo. Só pode, né? E quando eu me despido disso, né, essa questão da arrogância tem que ser um trabalho, né, diário. Né? Por quê? Porque todos os dias a gente se encontra pessoas falando e tal, e quantas vezes a gente não se abre? Será? Eu já sei disso, essa pessoa... Não, pô, não custa nada ouvir, assimilar o que for, né, útil, beleza. O que não for, o que você acha, tranquilo. Mas nós temos que começar, né, a ter isso, porque a base do sucesso está na inteligência emocional. Isso já foi provado. Daniel Goleman, né, que ele é um psicólogo formado em Harvard,
né, tido como pai da inteligência emocional, ele comprovou isso, que 87% dos nossos fracassos ou dos nossos sucessos está relacionado à inteligência emocional. E não efetivamente na nossa inteligência intelectual, na razão. Só que a gente aprende desde pequeno. A gente só estuda a razão. Por exemplo, se a gente pegar nosso sistema de ensino, é só razão. É só razão. Né? Desde o pré-escola até um pós-doutorado, é só razão que se estuda. Eu não estudo a minha inteligência emocional. E aí é óbvio, chega numa hora da minha vida, eu quero aprender sobre inteligência emocional. Só que como qualquer outra inteligência, você vai estudando e você vai crescendo gradativa. Você não estava com 10 anos de idade, já começou a fazer uma faculdade. Não, você teve que passar por N matérias para ter uma base, para depois você fazer um vestibular e ir para a faculdade. A inteligência emocional é a mesma coisa. Eu tenho que começar a entender os assuntos aqui, depois eu vou indo para outros assuntos e eu vou. Isso leva tempo? Leva, é um estudo. Né? Quanto mais cedo eu começar a estudar inteligência emocional, mais eu vou estar lá. Quanto mais tarde, mais vai demorar. Né? Só que isso é possível, eu posso aprender a inteligência emocional. Só que eu tenho que querer, viu, Nanda? As pessoas têm que querer aceitar. Eu tenho várias pessoas, inclusive na minha família, que até me ouvem, tal, mas eu sei que ela não concorda, não aceita e não pratica. E aí eu vejo os resultados frustrantes que essas pessoas têm. Né? E a gente tá ali, de mãos atadas, porque eu posso fazer até um certo ponto, eu posso ir, né, ajudando, mas se a pessoa não assimila aquilo, não adianta de nada. Né? É que nem no coaching integral sistêmico, né? Eu falo com meus coaches, 90% do resultado depende do coach. Eu, como coach, eu tenho acesso às ferramentas que eu faço com ele, né? Toda uma questão de técnicas que a gente aplica e leva e faz. Só que se a pessoa não se propor a fazer os exercícios, a ler os livros, a assistir os filmes e os vídeos, né, a realmente querer imergir numa mudança, não tem resultado. Pode ser o melhor coach do mundo. Não vai fazer ela ter resultado. Porque ela tem que querer fazer. Eu não posso assistir os filmes por ela, eu não posso fazer os relatórios, eu não posso realizar os exercícios por elas. Eu não tenho como. Né? Mas tem muita pessoa aí achando que, não, eu vou no psicólogo, eu vou arrumar um coach e ele vem, fica lá de bracinho cruzado, esperando o quê? Você fazer por ela. E não funciona assim. Não funciona. Eu tenho que mudar as minhas crenças, né? as minhas limitações, né? Os meus vícios emocionais. Só que isso a pessoa tem que querer fazer. E é o mais difícil. Porque depois que a pessoa fala assim, poxa vida, interessante, ela aceita e ela começa, a mudança começa a acontecer. A mudança começa a acontecer. Quando a gente aceita, quando a pessoa aceita. Eu tenho isso, como eu falo, né? Eu gosto de trazer muito a minha experiência. Por quê? Porque é comigo, não é com o outro. Às vezes, quando a gente traz situações, exemplos que aconteceu com pessoas e tal, mas eu gosto de falar da minha experiência porque eu vivenciei. E como eu melhorei depois que eu fiz essa imersão, que eu comecei, né, a estudar mais sobre inteligência emocional. É óbvio que todo conhecimento que eu já tive, né, da área jurídica como advogado, de interação com pessoas, do meu mestrado em psicologia, da minha graduação em psicologia, me ajudou. É óbvio, o que você já aprendeu na sua vida e você agora começa a aplicar a inteligência emocional, isso vai te dar base, isso vai te ajudar. Você não vai precisar largar tudo que você fez. Não, muito pelo contrário. Inteligência emocional em todas as áreas, independentes. Né? A gente fala em inteligência emocional, a gente, né? Aí como eu estou fazendo psicologia, muitas vezes falam assim, não, para quem está fazendo psicologia tem tudo a ver. Tem. Mas o cara pode ser um engenheiro e tem tudo a ver. Né? O cara pode ser, sei lá, um médico e tem tudo a ver. Não é só para uma área. Isso que é o fantástico da inteligência emocional, é para todas as áreas. Então, eu convido a todos, sempre, né? Se você está com a vida que não tá frustrado, é porque alguma coisa está acontecendo. Vícios emocionais, crenças limitantes estão te segurando. Só que você tem que
como diz, pagar o preço de realmente falar, não, eu quero mudar. E agir na direção da mudança, porque também não adianta a pessoa só querer. É aquela pessoa que reconhece o seu estado atual, tem uma visão nítida de onde quer chegar, faz o plano de ação, mas não age. Aí, ou seja, ele não vai... Ele até melhora assim. Por quê? Porque ele se reconheceu, se conheceu, tem um autoconhecimento, né? Tem os princípios da autorresponsabilidade, sabe onde quer chegar, montou o plano de ação, ele está todo feliz, só que ele não dá o primeiro passo para realizar. Aí não adianta também. Aí tem que ver o que está segurando essa pessoa. Que vício emocional, né? Que crença limitante está segurando essa pessoa, que ela está com tudo na mão para fazer, mas não faz. Então nós tem que ter isso. Bom dia, minha amiga Elza. Então nós temos que ter essa consciência, né, de buscar isso a cada dia mais. Né? Só que eu só consigo fazer isso o quê? Se eu quero. Se eu quero. Né? E muitas vezes até eu. Né? Você que né, talvez você está aqui assistindo, você já está nessa imersão, você entende de inteligência emocional, mas talvez alguma área da nossa vida não tá do jeito que eu quero. Então que vício tem ali ainda que eu não mexi, que eu não trabalhei, que não faz com que eu me realize naquela área? E muitas vezes é uma área que eu não quero mexer. Eu não quero chegar e mexer naquela caixinha. Por quê? Porque se eu mexer naquela situação, vai me trazer sentimentos, situações que eu não quero. Só que eu tenho que enfrentar isso para poder o quê? Superar. Então, a gente fala muitas vezes das pessoas que não aceitam a inteligência emocional, estão lá, mas muitas vezes em algumas áreas das nossas vidas, que estamos já nessa imersão, que estamos buscando a inteligência emocional, que estamos aplicando isso, tem áreas que a gente não mexe. Porque vai ser dolorido para nós. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando. Por isso que, por exemplo, eu fiz meu processo de coach e quero fazer outros como coach, porque eu preciso de alguém para me ajudar a ir lá naquela área e falar assim, vamos trabalhar isso aqui, vamos abrir essa caixinha aqui, vamos trabalhar o que tem aqui dentro. Porque muitas vezes sozinho eu não vou conseguir. Não é porque eu entendo de inteligência emocional que agora todas as áreas da minha vida estão mil maravilhas. Não. Eu entendo inteligência emocional naquelas áreas onde não tem um bloqueio emocional muito forte, um vício emocional, uma crença limitante, você começa a fluir. E se a crença é pequena, você começa a superar essa crença. Mas talvez em alguma área específica, nessa área você não mexe, vai te trazer muita dor, sofrimento, e você prefere o quê? Deixar quietinha lá. E aí muitas vezes você sozinho não consegue. Por isso que é interessante aí nessa hora ir para um ciclo de coach, fazer, né, uma imersão, porque você vai ter alguém que vai te ajudar a realizar aquilo ali. Beleza, meus amigos? Então hoje nós vimos na live de hoje, aqui no finalzinho nós fizemos, né, saímos um pouquinho, mas tem tudo a ver, porque a inteligência emocional tem tudo a ver conosco. Falamos hoje sobre avançar, o poder das pequenas vitórias, comemorar as pequenas vitórias, comemorar, né? Realmente, coach é transformador, é algo fenomenal, né? Eu falo isso por quê? Porque eu fiz o processo de coach como coach, fiz a formação de coach, Master Coach, né? Integral Sistêmico pela Febracis. Então, né, eu tô dos dois lados, eu já trabalhei e eu falo mesmo, né? Assim, até colegas meus que fizeram a formação comigo. Né, você só vai saber ser um coach quando você for coach, você tem que passar pelo processo. Tem muito coach por aí que faz a formação, mas não quer saber de passar pelo processo. E aí ele fica assim como se fosse uma perna manca, né? Porque ele aprende as ferramentas, mas ele não aplica as ferramentas nele. E aí, né, fica sempre uma falha aí. Então eu sempre dou a dica aí para quem é coach. Viva o processo. E comemore as pequenas vitórias, todas elas. Comemore, por mais pequena que seja. Subiu um degrauzinho? Comemora. Não espere para comemorar só o resultado final, a grande conquista. Não. Comemore as vitórias todos os dias. Cada degrauzinho que você sobe na direção do seu objetivo. Comemore com toda a sua alegria, com toda a sua força. Viva o caminho. Curta o processo, né? Curta o caminho, a caminhada. Como nós falamos, muitas vezes a caminhada é mais longa do que o tempo que você vai ficar com o seu objetivo. Ah, meu sonho é fazer uma viagem para a Europa. Ótimo. Aí você vai passar 15 dias na Europa. Só que você passa 15 dias na Europa depois de 3 anos trabalhando em busca dessa meta. E aí o que acontece? Olha só, 3 anos ficou. Se você deixar para comemorar só os 15 dias que você está na Europa, olha só,
Você poderia ter o quê? Comemorado os 3 anos, mais os 15 dias. Olha como você teria o quê? Uma outra conquista. E mais, te garanto que se você tá aí, fez um plano de ação de 3 anos para ir para a Europa, e se você comemora cada conquista, há grande chance de você ir antes para a Europa. Talvez em 1 ano e meio. Por quê? Porque você vai estar tão animado com as conquistas diárias que você vai conseguir fazer mais e mais coisas. Vamos ver. Eu toda vez que me inscrevo... Exatamente, né? Tem que ser assim, a gente tem que estar ali, né, ligado no 220 comemorando. Porque isso faz a diferença, pessoal, isso faz a diferença. E faz a diferença, né, no nosso emocional. O nosso inconsciente, ele guia mais as nossas vidas do que o nosso consciente. A gente acha que a gente vive pelo consciente. Não. Tem coisas que o nosso consciente faz e a gente acaba aplicando sem saber. Então eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que trabalhar essas minhas emoções, eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque senão, na hora de eu realizar isso, não vai conseguir. Então, essa questão de eu poder comemorar todas as minhas pequenas vitórias vai me dar força para eu continuar subindo a minha escadaria em direção do meu objetivo. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Hoje foi a nossa 17ª live. Amanhã continua, né? Nós vamos até domingo, dia 31. São 21 dias, né? Hoje é só o 17º. Então, tem mais pecinha do nosso quebra-cabeça para a gente poder aprender. Então, amanhã, às 6h06 no horário de Rondônia, aqui da região norte, 7h06 no horário de Brasília, estaremos aqui para mais uma live. Muito obrigado, meus queridos, pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui comigo, né, todos esses dias. Compartilhem as lives, né, elas vão ficar gravadas lá no meu IGTV. E amanhã nós temos mais. Gente, gratidão, gratidão, gratidão pela vida de vocês. Ó, um beijão. A Renilda chegou agora, mas Renilda, tamo junto, né? E amanhã temos mais. Um forte abraço, que Deus abençoe, que seja uma quarta-feira abençoadíssima, uma quarta-feira de realizações. E lembre-se, comemorem as pequenas vitórias do dia. Não importa se a pequena vitória é algo assim, parece que é insignificante. Ah, eu tenho uma meta de beber 2,5 litros de água por dia. Comemore. Mas é beber água, Alter, não interessa, comemore, é uma vitória. Se você conseguiu, né, beber os seus 2,5 litros de água, 3 litros por dia, comemore. Por que não? Por que você não pode comemorar? Né? Todas as pequenas vitórias. Porque isso vai fazer algo fenomenal na sua química cerebral. Beleza? Gente, um abração, beijão no coração, fique com Deus. E amanhã nós temos mais uma super live, né? Que nós vamos fazer às 6h06 no horário de Rondônia, 7h06 no horário de Brasília. Pessoal, vi que várias pessoas entraram agora, gratidão por vocês, né? Estamos no finalzinho da nossa live, a live vai ficar lá gravada no meu IGTV, né? Hoje nós falamos sobre comemorar as pequenas vitórias, né? Então vocês que entraram agora, comemorem as pequenas vitórias, não importa qual seja. Não existe algo tão insignificante que não vale a pena você comemorar. Comemore. Mas comemore assim, oba, fiz isso, não. Comemore! Yes, 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 yes! Bem animado. Pra quê? Comemore. Né? Depois você vai me contar os resultados. Altair, comecei a comemorar as pequenas vitórias, começou a fluir. Né? Vamos lá. Tamo junto. Pessoal, beijão no coração. Né? Amanhã estamos aqui para mais uma live na nossa série aí de 21 dias em busca de uma vida essencial, né? Daquilo que é essencial. Um beijão no coração, forte abraço e amanhã a gente se encontra novamente. Beleza?